Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. O título da mensagem é Medos, Jeitos e Risos. Gênesis 12. Chamado de Abraão. Vamos lá? Todo mundo abriu? Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Podemos assentar? Quero ler com você o versículo 30 do capítulo 11. O que está escrito aí no versículo 30? E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Tá. Queria que você analisasse comigo aquilo que Deus promete para Abraão. Deus promete para Abraão que ele teria uma aliança de proteção, que todas as pessoas que abençoassem ele seriam benditas e as que amaldiçoassem seriam malditas. Que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. E ele recebe uma promessa, da qual foi uma das mais importantes que pesou-lhe o coração, que disse: você terá uma descendência. Ele diz: far-te-ei uma grande nação. Isso atraiu de muito e agradou muito a Abraão. Por quê? Porque a sua mulher era estéril. Você observa em todas as redes de promessas que Deus fez a Abraão, todas elas enfatizam a grandeza, e principalmente aquela parte que estava lhe faltando muito, que era um filho. Então ele sai da terra dele com a promessa de ter um filho, de ter uma descendência. Isso agrada muito o coração dele. Ele tinha 75 anos e ele recebe essa promessa, e ele tinha que ter um coração para essa promessa. Certamente, como muitos de nós às vezes pensam, que as promessas elas são imediatas, né? O nosso Deus, ele não é imediatista. O nosso Deus, ele trabalha com a questão do tempo. Ele trabalha com o tempo, ele é Deus, ele é soberano. E nós somos imediatistas, ainda mais essa geração, né? Que é tudo controle. Nada existe mais esforço humano. É tudo rápido, é tudo imediato, é tudo facilitado, né? Nós temos uma vida facilitadora. Só que o evangelho não mudou, a palavra não mudou, a palavra continua a mesma. E aí, quando nós estamos assim totalmente acostumados com essa vida facilitadora, tudo muito rápido, tudo imediato, quando nós começamos a lidar com o evangelho, com a palavra de Deus, às vezes nós temos dificuldade. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela fala do tempo, a palavra do Senhor, ela fala do tempo necessário, das coisas acontecendo na hora certa. E isso tem causado muita dificuldade em muitos crentes, que têm posto, como diz assim, os pés pelas mãos, por não aprender a esperar. Porque na espera, Deus nos ensina. Um dos grandes objetivos da espera é o Senhor formar alunos e formar discípulos, porque Deus é poderoso para resolver situações em frações de minutos, de horas, de segundos. Só que o objetivo do tempo é para ensinar o próprio aluno, né? É para ensinar o próprio alvo, que é você, sou eu, que estamos passando por aquela situação. Então, quando Deus terminar a obra dele em nós, ele traz o resultado daquilo. E muitas vezes nós queremos apressar as coisas, né? Nós, por sermos imediatistas, nós queremos tudo muito facilitado, tudo no nosso tempo, tudo na nossa hora. E aí causa-se o quê? Nós começamos a desenvolver algumas infecções emocionais.
nós começamos a desenvolver ansiedade, nós começamos a desenvolver medo, nós começamos a desenvolver jeito, maneira própria, saídas paralelas, e com isso nós trazemos complicações diretas para a nossa vida. Por quê? Porque nós não sabemos esperar o trabalho de Deus, a obra de Deus. Bom, Abraão recebe a promessa do Senhor. Ali ele sai com a sua esposa de Ur dos Caldeus, certamente ela estava participando dessa promessa. Ele diz: Deus me prometeu isso, isso, e uma descendência. Isso certamente aguçou muito o coração de Sarai, onde ela disse: eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. E aí ela vai tão de bom grado, né, a encontro dessa promessa, porque a condição dessa promessa era sair de Ur para uma terra que o Senhor mostraria para ele. Então a condição da promessa era muito fácil: vamos sair, vamos embora, vamos para o lugar onde Deus quer nos abençoar. Diga assim: a bênção está num lugar, e é ali que eu tenho que chegar. Às vezes nós queremos que a bênção ela chegue até nós, às vezes até mesmo acontece, só que quando é algo de promessas e de obras de Deus, somos nós que temos que caminhar, temos que percorrer uma jornada até chegarmos ao lugar onde estaremos maduros o suficiente, crentes o suficiente, equilibrados o suficiente, e ali nós vamos nos encontrar com a bênção. Algumas bênçãos vêm ao nosso encontro, mas algumas bênçãos nós temos que ir ao encontro delas. Abraão tinha que ir ao encontro da bênção. E nessa jornada dos 75 anos até os 100 anos, Deus ia trabalhar com Abraão. Então, o que eu quero que você entenda inicialmente é que entre você e o resultado daquilo que você espera, tem uma jornada. E você tem que chegar até o lugar da sua bênção. Você tem que sair de onde você está e chegar até o lugar da sua bênção. E nessa jornada você vai aprender a confiar em Deus, a esperar em Deus, a descansar em Deus. Você vai aprender lições que são muito importantes para a sua vida. Bom, ele sai dali e em Gênesis capítulo 15, ele já havia feito uma guerra para livrar Ló. E ele estava assim, depois de uma vitória, ele teve vitória na batalha. Ele estava meio angustiado, porque ele já estava rico, ele já tinha muitos servos, mas ele não tinha filhos. Então, a bênção que ele tanto esperava, queria fazer com que ele ser pai de uma grande nação, não havia acontecido. Existem algumas partes da promessa que elas são um pouco mais tardias, porque Deus sabe o porquê. E aí vem a hora da ansiedade gerar jeitos humanos, maneiras humanas. E isso complica toda a situação, trazendo uma situação muito complexa e muito difícil. Então, quando você recebe as partes da sua promessa e da sua bênção, que está relacionada àquilo que não te era tão importante, tudo bem. Mas quando faltou aquilo que está ligado diretamente ao seu emocional, você estrila, você baqueia. Você pode ver, existem promessas na sua vida que ainda não aconteceram, mas você está seguindo a sua vida, você ainda está muito crente, você ainda está muito confiante, você está muito contente, mas existem algumas promessas que elas estão interligadas ao seu emocional, que quando elas não se cumprem, elas se demoram para cumprir, você baqueia. Então você precisa aprender a vigiar o seguinte: as áreas da sua promessa que você recebeu da parte de Deus, que está ligada ao seu emocional. Por exemplo, Abraão não era um homem avarento, o dinheiro não estava ligado ao seu emocional. Ele não era um homem arrogante, soberbo, ser senhor de muitos servos e possuir muitas posses, não estava ligado ao emocional. Mas o que estava ligado ao emocional dele era ter um filho, tanto nele quanto da esposa. E foi justamente essa promessa que tardou, essa parte da promessa que tardou. Então, geralmente, as partes da promessa que vêm por último, é aquelas que estão interligadas com o seu emocional. Por quê? Porque por meio
vamos falar assim em linguagem humana, na nossa ótica, esse retardamento é que Deus vai trabalhar conosco. É que Ele vai desenvolver em nós uma fé e vai fazer com que nós não coloquemos aquela bênção no lugar de Deus. Então o retardamento da promessa, ligada diretamente ao seu emocional, tem um propósito. Por quê? Porque é necessário o quê? Que exista o quê? Ensinamento. Por exemplo, a parte da promessa que toca no seu emocional é o financeiro. É essa parte que vai demorar-se a acontecer. Por quê? Porque Deus quer te livrar da avareza, do apego. A parte que retarda, que está demorando para acontecer, é aquela parte ligada à glória, à exaltação. Está demorando para acontecer para você não ser soberbo. Então você precisa analisar a promessa, que ela está acontecendo na sua vida. Ela está trabalhando, Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir, e Ele está cumprindo. Mas qual é a parte da promessa que está mais demorando? Aquela que ainda precisa ser bem apurada. É a parte que está diretamente ligada ao seu emocional. Porque você precisa ser livre da idolatria com respeito à bênção. Você precisa ser livre de qualquer indício de queda com respeito quando você obedecer aquilo. Será que você vai continuar sendo fiel? Será que você vai continuar amando? No caso de Isaac, quando o Senhor pede em Gênesis 22 Isaac para Abraão, Isaac oferece a Abraão assim, sem pestanejar, sem duvidar. Por quê? Porque a espera dos 75 anos aos 100 anos trabalhou de tal maneira em Abraão que quando Deus pediu Isaac, ele disse: espera um pouquinho, eu esperei quantos anos? Agora é do Senhor. Deu para você entender? Então diga assim comigo: a parte da promessa que está ligada ao meu emocional é a que mais demora, porque é a única que dá para trabalhar em mim. É a que dá para trabalhar em você. É a que dá para livrar você, é a que dá para poder criar em você um caráter firme, um caráter determinante e ensinar você a crer em Deus. Bom, Abraão não havia recebido filho, havia recebido já ele ficou rico, ele tinha servos, ele tinha muita propriedade. Mas no capítulo 15, no versículo de número 1, você abre aí comigo, Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, aí Abraão desabafa, né? Ele coloca aquilo que estava pesando nele: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos. Quer dizer, eu já consegui grande parte da promessa, mas o que mais me interessava desde o princípio não aconteceu. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Quer dizer, será que é ele que vai herdar? Será que... Disse mais Abraão: eis que não tens me dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Versículo de número 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Então, Abraão havia feito uma batalha, uma guerra, estava meio exausto, meio cansado, havia vencido os reis que haviam capturado Ló. Agora ele recebe da parte de Deus um consolo, dizendo: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Ele viu uma brecha aí para um desabafo. Ele disse assim: Senhor, eu tenho vencido, eu tenho parte de um exército, vamos lá, o meu pequeno exército, eu tenho servos, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas eu não tenho filhos. Aí o Senhor disse: não, um nascido das tuas entranhas é que vai ser o seu herdeiro, não vai ser um nascido na sua casa. Quer dizer, Abraão aqui, ele sugere algo para Deus. Ele diz: Senhor, se o Senhor não quiser me dar um filho, tá, então, ele olha para si, né, quase 85 anos, ele olha e diz assim: bom, então um nascido em casa, jeito humano. Não digo que Abraão estava desistindo, mas ele estava exercendo um autoconsolo. Quem tem que te consolar é Deus, e não você com as suas misérias e com as suas considerações medíocres. Hoje o cristão faz muito isso. Ele diz: sabe, Senhor, não precisa não. Se for dar muito trabalho, eu me conformo com isso mesmo, desse jeito está bom. As pessoas não dizem isso, mas se amoldam dessa maneira. Quantos cristãos que eles estão vivendo à margem das promessas e das bênçãos,
Porque eles não têm fé para continuar. Eles não têm fé para crer na promessa. Simplesmente, eles se veem detidos e impedidos por sua própria debilidade e atribuem isso indiretamente, a uma insuficiência de Deus. Pessoas que se amoldam à miséria, que se amoldam, que se adequam, elas não conseguem olhar para Deus e absorver tudo aquilo que Deus tem para elas e fazer com que elas cresçam, elas aumentem cada vez mais a altura da promessa. Então elas começam a se autoconsolar, dizendo: mas não tem importância, mas seria muito bom, mas eu acho que não vai dar. E elas começam a se amoldar em uma mediocridade maligna. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que tem parte com ladrão odeia a própria alma. E a Bíblia diz que Jesus comprou na cruz aquilo que Deus tem nos prometido. Então, o que fez Abraão no capítulo 15? Ele começa a partir para um conformismo, dizendo: Senhor, o que é nascido na minha casa de confiança é o Damasceno Eliezer, e ele vai ser meu herdeiro. Esse conformismo não combina com a fé. Nós precisamos aprender a escolher se vamos viver pela fé ou se vamos viver do conformismo ou do autoconsolo. Casamentos sentenciados ao fracasso porque houve anos de conformismo e de autoconsolo. Vidas sentenciadas à miséria porque anos de conformismo e anos de autoconsolo. Olha-se para a promessa de Deus, vê a parte que está demorando para cumprir, quer se dar um jeito para se autoconsolar, para que não continue sofrendo, porque se você olhar para os crentes, o que eles mais fazem é querer interromper o próprio sofrimento. Mas escuta, o porquê Abraão estava sofrendo? Por causa da ansiedade, provavelmente a cobrança da esposa. Agora, o sofrimento dele não era um sofrimento que Deus estava permitindo, ou seja, passando necessidades, passando fome, ou sendo perseguido. Ele acabara de sair de uma grande vitória. Ele estava sofrendo porque justamente a parte ligada ao emocional dele não havia sido cumprida. Não era tempo, ia ser no tempo de Deus. Então ele estava sofrendo porque o seu emocional estava em pane, estava numa situação ruim. E ele não conseguia naquele momento entender e compreender. Então ele fez um leve naufrágio para o autoconsolo, para a desistência e para o conformismo. Aí o Senhor disse: não é dessa maneira. Aí eu quero perguntar uma coisa para você, para que nós possamos partir adiante. Quanta coisa na sua vida, quanta promessa retardada, quantas promessas que já eram para ter acontecido, só que você aderiu ao conformismo, ao autoconsolo e não continuou a jornada, não continuou a fazer aquilo que a sua promessa esperava de você. Isso é ridículo da nossa parte. É ridículo quando nós, por falta de fé, ou de coragem, ou por falta de confiança em Deus, optamos pelo conformismo, optamos pelo autoconsolo e dizemos: assim tá bom, dessa maneira tá bom. O que vai acontecer conosco? Nós vamos perceber que a destruição vai começar a entrar, o roubo vai começar a entrar, e aí nós vamos olhar e dizer: mas espere um pouquinho, eu estou perdendo as outras coisas que estavam prontas. Ou por que você está perdendo as partes da promessa que estavam prontas? Porque você não foi fiel justamente no contínuo, justamente naquilo que designava a sua decisão, o seu empenho emocional de dizer: não, eu acredito, eu
subjugo as minhas emoções, eu subjugo o meu coração e a minha alma à dependência de Deus e à confiança de Deus. Mas ele foi salvo no versículo 6. Deus disse: não, o nascido na sua casa será o seu herdeiro. E ele creu em Deus. Diga amém. E na sua angústia ele titubeou, como alguns de nós titubeamos e queremos optar pelo conformismo, optar pelo autoconsolo. Mas Sara quis dar um jeitinho na situação. É complicado isso, né, irmãos? Eu tenho medo de algumas coisas. Uma delas é da minha mão. É querer fazer as coisas do meu jeito, na minha hora, no meu tempo. Isso aí são coisas que não dão certo com Deus. Existe algo que você tem que temer muito. É quando você começa a querer ser o Deus da sua vida, aquele que dirige os seus passos, aquele que quer sair à frente. Deus, ele tem critérios muito seletivos. Ele quer que os servos dele caminhem, nem adiante e nem de uma maneira retardada, atrasada. Deus quer que nós sigamos ele. Sara, porque estava triste, porque estava rica, abençoadíssima, e eu quero falar um pouco sobre isso. Você deve tomar muito cuidado quando você está abençoado, porque o seu conforto pode influenciar você nas suas decisões precipitadas da sua vida. Sara estava abençoada, ela era uma mulher, a esposa de um grande homem, e a palavra do Senhor diz assim: por ser a esposa de um grande homem, ela queria ter um filho, e ela resolve usar uma serva egípcia para fazer isso. Ela deu um jeito humano, porque ela achou que estava faltando algo. Muito cuidado quando você acha que falta algo, quando Deus está dentro. Certamente você vai arrumar complicação para a sua vida. Quando Deus está na vida de alguém, quando Deus governa a vida de alguém, não falta nada. Quando Deus está na vida de alguém, se essa pessoa diz: ó, eu sinto que está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Essa é a voz da ansiedade, essa é a voz da soberba, porque quando Deus está regendo a vida de alguém, não falta nada. E aquilo que sugestiona-se que falta é a ansiedade, é a ânsia, é o desejo, é a cobiça. Porque quando Deus rege a vida de uma pessoa, não falta nada. Você olha para os cristãos, que Deus rege a vida deles, existe contentamento, existe alegria, existe uma modéstia emocional, existe uma gratidão. Deus está regendo, Deus está no controle. Sara olha e diz assim: está me faltando algo. Já que Deus não me dá filhos, eu vou fazer filhos de uma outra maneira. Muito cuidado quando você opta em ouvir seu coração e você quer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Hoje em dia existem muitos crentes independentes, autônomos. Eles são autônomos. Só que quando a coisa fica feia, eles correm para Deus. Mas existem muitos crentes autônomos, crentes independentes. Eles fazem as coisas como sentem, quando pensam, do jeito que dá. Só que depois eles não conseguem aguentar quando a situação estoura. A Bíblia diz assim, capítulo 16: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Por que ele ouviu a voz de Sarai e ouviu a voz de Deus também? Ele ouve a voz de Deus dizendo: eu te darei um filho. E ouve também a voz de Sarai. Eu vou dizer uma coisa para você.
Uma das coisas que mais corrompe o ser humano, que levam os crentes a uma pobreza, a uma mediocridade, é ouvir voz do ser humano. Não tem nada que tem deixado os crentes tão pobres, tão miseráveis. Eles ouvem a voz de Deus, eles sabem da vontade de Deus, só que eles não aguentam a pressão humana, e aí eles sucumbem à pressão humana. Aí eles trazem tragédia para a própria vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus diz assim: quem não me amar mais do que pai, mãe, filho ou filha não é digno de mim. A única voz que tem que reger sua vida, seus passos, é a voz de Deus. E não adianta dizer que você não sabe qual é a vontade de Deus. Todos nós temos o Espírito, e a Escritura disse que o Espírito nos diria. Então existem crentes que eles se rendem à audição humana, porque são frágeis, são débeis, são pessoas que não creem em Deus totalmente, colocam as suas vidas em uma situação complicada, complexa e destrutiva, e isso a um âmbito, a um longo prazo, mas é o que vai acontecer. Por quê? Porque aparentemente precisam satisfazer a voz daquele que está ao seu lado, mas eles sabem. E aí não adianta dizer que foi o marido, foi a esposa, foi o filho. Não. A consequência vem. E ela vem mesmo, ela vem a galope. No capítulo 15 você vê Abraão acreditando e creu. No capítulo 16 você vê Abraão cedendo ao lapso emocional de Sarai. E ali? Ele não deveria ser firme? Ele não deveria dizer: olha, é o seguinte, Deus falou comigo e eu não vou me deitar com Agar porque você vai ter um filho, e eu creio nisso. Não adianta você ter fé que não é declarada, que não é expressa, que não é colocada para fora em forma de decisões. Eu creio em Deus, só que a sua fé não tem atitudes. A sua fé é uma fé morta, porque não tem obras, não tem posicionamento, não tem imposições. Às vezes você tem que vencer um batalhão em nome da sua fé. Você tem que vencer situações agressivas em nome do que você crê. Eu creio nisso e ponto, acabou. Agora, o que adianta ser crente e a fé não ter obras? Ele cedeu a Sarai. Por quê? Pressão psicológica? Pressão emocional? Que mais? Vamos lá. Vamos. Se nós ficarmos aqui analisando o que ele estava sofrendo, queria satisfazer a mulher, queria dar à mulher uma... Você não o vê orando, você não o vê buscando a direção de Deus, mas era um homem que falava com Deus, era um homem que Deus falava com ele, é um crente que Deus fala com ele, é um crente que ora, é um crente que tem a palavra do Senhor ali à mão. E por que vai ceder a uma conversação humana? Ou por que vai ceder a uma situação que vai levá-la a uma destruição? Nem Sarai sabia o que estava fazendo. E aí Abraão foi junto. Você precisa defender sua fé. Você não pode permitir que o seu coração seja engodado, envolvido por um outro coração doente. Coração doente engoda coração doente. Se o seu coração é saudável, suas emoções são saudáveis, quando ela é regida pela fé. Existem crentes que infelizmente pensam que Deus lhe deu o coração para ele sentir. Seu coração não é para você sentir, seu coração é para você crer. Se com o teu coração creres, seu coração não é para sentimento, não é para ser vassalo emocional, não é para ser entregue a sentimentos, seu coração é para ter fé. A fé, ela deve dominar sobre os seus sentimentos. A fé, ela deve reger as suas emoções. Senão, você é uma pessoa doente. E você vai ser dirigido e guiado pela doença emocional dos outros. Aí a palavra do Senhor diz assim, que Abraão cede. Por quê? Vários motivos, dos quais eu estava dizendo. A fé de Abraão não conseguiu reger a estrutura emocional dele. A sua fé tem que reger a sua estrutura emocional. Mas eu estou ansioso, eu estou doente, eu estou com medo, mas eu não vou dar um jeito humano.
Sua fé deve trazer estrutura e não sucumbir às suas emoções. Existem duas maneiras de ter fé: quando ela é escrava das emoções, e aí é só papo, e quando ela rege as emoções. Não, aqui o negócio aqui é pela fé, não é pelo que eu sinto, não, porque a palavra do Senhor diz que não é pela vista, mas é pela fé. A Bíblia diz assim que a Sara, ela deu um jeito na situação. Você também gosta de dar um jeito próprio na situação? E existem pessoas que atribuem a Deus as suas escolhas, atribuem a Deus as suas decisões, e o Senhor fala: eu nada tenho a ver com isso, por isso que não está dando certo. Quando Deus assume, dá certo, funciona. E não é dar certo a curto prazo, não. Porque suas decisões dão certo a curto prazo. 1 ano, 2 anos, dão certo. É igual paixão. Paixão dura o quê? 2 anos. Estudo psicológico. Paixão dura 2 anos. Agora, as coisas de Deus, elas dão certo. É perene, é para sempre. É dando certo, é crescendo, é melhorando. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: compreender que você precisa decidir-se pela fé. Mas eu tenho um coração doente. Muito mais rápido a fé deve exercer domínio. Mas eu tenho emoções afloradas. Muito mais urgente é que a sua fé delibere aí uma situação predominante para exercer domínio sobre a sua alma ou a sua inconstância emocional. É ou não é? Aí a palavra do Senhor diz assim: tomou Sarai, versículo 3, e mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Eles iam ter Isaque ainda depois, 75, 85, 90, 100, 99, engravida, 100 nasce. Então iriam demorar ainda mais 15 anos para ter Isaque. Mas com 10 anos a paciência esgotou, já era uma senhora famosa, afamada, Abraão já era um senhor, que tinha muitos bens, tinha tudo. Mas faltava era esperar. Olhe para o seu irmão e diga: o que falta é esperar. O que falta é esperar. Quem serve Deus, o que ele precisa é aprender a esperar. Mas e aí? Como é que vai aprender a esperar? Aprender a confiar nesse imediatismo, nessa situação aloprada que os crentes querem transferir para o céu, o ritmo deles. Como? Não tem jeito. A Bíblia diz assim que ele possui ela e ela concebe. Versículo 4: e vendo ela que concebera, ou seja, Agar, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Diga rejeição, diga desprezo. É o resultado do seu jeitinho. Quando você dá jeitinho, você está caminhando para a humilhação. O seu jeitinho é a sua jornada para a humilhação, para a vergonha. Fica envergonhada por quê? Porque quer passar os carros na frente dos bois. Fica envergonhado por quê? Porque não espera Deus. E ainda atribui, tem gente que atribui a Deus a sua decisão. Tem gente que precisa conhecer Jeremias. O Senhor diz: ai daquele que diz que fui eu quando não foi. Então, se é erro seu, se é sujeira, fala: não, isso aqui é meu, isso aqui não tem nada a ver com Deus, não. Erra, mas erra com categoria. É ou não é? Agora, foi Deus que me revelou, foi Deus que falou. Mas não deu certo. Deus é homem para que minta? Não, deu errado, foi você mesmo. Mas não diga que foi Deus, não. Erra com categoria. Até para errar tem que ter honra. É ou não é? Você já viu gente que erra e não tem honra? Ele diz: foi culpa dele, foi culpa do outro, foi culpa do outro. Senhor, sobrou um pouquinho para o senhor, mas ele nada. Não, tem que errar com honra. Não, eu errei, acabou. E eu assumo os meus erros. Até para errar tem que ter honra. Diga: eu entendi. Quando você começa a dar um jeitinho na sua vida, e você começa a deixar suas emoções decidir por você, e você começa a deixar a ansiedade à frente, seus medos, a sua situação, o que acontece? Você está caminhando para a humilhação e para o desprezo. Então nós vimos a primeira parte da mensagem o quê? Nós vimos o quê? Aquela situação conformista, aquele autoconsolo de Abraão. Agora nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo um jeito. Vamos dar um jeito nessa situação. Vamos sossegar Sara. Você quer se livrar do problema errando?
Porque tem gente que ele faz negócio com o capeta, com o inferno inteiro, para ele ter sossego. Sossego tem quando você acerta. Eu quero ter sossego, eu faço negócio com quem for. Para que Sara acalmasse, eu possuo o Agar. Para que as coisas na sua vida você tenha suposta paz, você faz qualquer negócio para ficar livre do sofrimento. Cuidado. Cuidado quando você quer ficar livre do sofrimento, porque você está sofrendo demais. Não porque o problema é grande, mas porque você é ansioso demais, você é débil demais, você não tem fé suficiente. E não que o problema é grande, é que sua estrutura emocional não está dando conta. Então não adianta você querer sair do problema, você tem que reestruturar-se emocionalmente. Porque se você quiser sair do problema, o que você vai fazer? Você vai vender a tua alma para o diabo para ter um suposto descanso. Eu vou saciar a vontade desse e eu vou fazer o que ele quer, só para que ele fique bem, só para que ele fique animado, alegrezinho. Quanto tempo isso vai durar? E quais as consequências isso vai trazer? Será que você entendeu isso que eu estou falando para você? Vou resumir. Ser covarde, fraco, quer paz. Paz momentânea, sossego momentâneo. Não tem coragem de enfrentar, não tem coragem de ser fiel à sua fé. Aí você cede. Cede às pessoas que já estão doentes. Aí você cede. Aí o que acontece? A consequência vem. E aí? Cuidado quando você quer ficar livre de um problema. E o problema não é um problema. O problema é a sua fraqueza. Nada que você passa é grande demais para você. Nada que você sofre ou que você passa é demasiadamente ou além da sua força. É que você está frágil. Então você precisa se fortalecer para dar conta. Você não pode barganhar com o diabo para ter um sossego temporário. O quê? Ela parte para onde? Ela parte para a humilhação. Por quê? Porque quis um desejo, um prazer antecipado. Deus marca a hora e o dia da sua exaltação, da glória dele na sua vida. Se você antecipa, você faz do teu jeito, você vai à humilhação. Você não vai para a exaltação, você não vai para a glória, você vai para a humilhação. Por quê? Porque quer fazer do próprio jeito, quer fazer da própria maneira. Aí a palavra do Senhor diz assim, que trouxe problema no casamento. O casamento dela estava bom, estava certo. Aí ela começa a discutir com Abraão, versículo de número 5. Ela diz, meu agravo, minha humilhação seja sobre você. Estou agora lançando sobre você. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Agora já partiu para o lado espiritual. Sarai vê a situação e ela começa a desentender com Abraão. Todas as vezes que você vai optar pelo seu jeito, por sua maneira, o que você faz? Você vai buscar humilhação na sua vida e ainda vai estragar aquilo que está certo. É isso que o teu jeito faz. E por que você usa o seu jeito? Porque você é frágil e não reconhece, é medroso e não reconhece. E ao invés de você se reestruturar para a situação, você quer ficar livre da situação. Você faz qualquer negócio para ficar livre daquele impasse. E aí? Será que você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que não está entendendo bulufas, mas tudo bem. Vamos seguir em frente, vamos tentar amadurecer. Só recapitular um pouquinho. Conformismo e autoconsolo. Tipo, não dá para ter Isaac? Vai Eliezer. Depois, um jeito humano. Cede aos apetites, às necessidades humanas. Por quê? Porque não tem coragem, não tem força para enfrentar. Quer-se um descanso, uma segurança, um consolo, uma paz imediata. A paz é construída, é igual bênção. A paz é construída. Toda paz é construída. Ela tem um tempo de construção. Bom, agora Sarai consegue estragar aquilo que estava bom. Confusão. Vamos ao capítulo 17, versículo 15. Deus volta a falar com Abraão novamente sobre o filho. Agora eu falei sobre medos, ansiedades, jeitos, eu quero falar sobre risos. Diga assim comigo, nem todo mundo que sorri está bem.
Existem pessoas que elas riem e sorriem para disfarçar o que está por dentro, ou porque não conseguem crer em nada mais além daquilo. Eu queria dizer para você que tipo de alegria é sua. É tipo A, B ou C? Alegria tipo C é aquela já de desequilíbrio. A alma gera emoções de alegria por desequilíbrio. A alegria tipo B. Vou distrair um pouquinho porque não tem nada melhor. Alegria tipo A. Se é contente, se é feliz pelas conquistas. Abraão recebe uma voz de Deus, a palavra do Senhor dizendo que ele ia ter um filho de Sara, e ele ri. A Bíblia diz assim no capítulo 17, versículo 15. Disse mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, dentro dele: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: quem me dera que viva Ismael diante de teu rosto, ou seja, quem me dera que tu faças de Ismael o meu descendente, o meu herdeiro. E disse Deus: na verdade Sara tua mulher te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Abraão ri. Não estou dizendo que Abraão debochou de Deus, eu não estou dizendo que Abraão agiu com incredulidade, mas eu falo de uma alegria conformista. Eu falo de uma alegria onde não se tem mais esperança. Uma alegria onde, novamente, no mesmo ponto, uma alegria onde se é feliz com aquilo que tem, mesmo que aquilo que se tem não é tudo que Deus tem a oferecer. Vamos ver se você entendeu. Diga isso para o seu irmão, repita isso para o seu irmão. Nós estamos fazendo aqui uma apologia sobre ingratidão. Nós temos que ter realmente contentamento com tudo que Deus nos deu. Mas estou falando de um sentimento conformista, de uma alegria conformista, desses crentes tudo abobado, vencido pelas emoções, vencido pelo alto fracasso, dizendo aleluia, glória a Deus, como Deus é maravilhoso. Cadê as maravilhas de Deus na sua vida? E aí? Você é feliz porque você assinou seu atestado de cansado, de covarde, de frágil, de débil. Então você diz, é feliz, tá? Mas você é feliz com o que você tem. Só que você não consegue entender que Deus tem muito mais para você, e não é só isso que Deus tem para te oferecer. Mas você, como é um filho muito bom, não é mesmo? Você é um servo do Senhor. Não vem enganar Deus, não. Porque tem gente que ele se mostra contente, solícito na obra, voluntário. Olhe com esse irmão, ele é tão contente. É nada, ele está querendo enganar. Ele assinou o atestado dele, cansado, desmotivado, desanimado, exige demais. A promessa exige abnegação, exige eu enfrentar pessoas, exige isso. Eu não estou para isso aí, a minha vida já está tudo de acordo, eu vou ficar nesse território aqui mesmo, onde o braço alcança. Cuidado que o braço atrofia, daqui a pouco você não alcança mais nada. É ou não é? Então a questão é o seguinte, que nós precisamos entender. O que Satanás quer? Satanás quer que você estagne dentro da situação e desenvolva um contentamento não espiritual, mas emocional.
O contentamento espiritual leva você a sonhar, a crer, a acreditar, a confiar, a morrer, a abnegar. Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar aquilo que ainda está em Ti, que ainda está oculto da minha vida? Então, Senhor, eu preciso. O que eu preciso fazer? Eu preciso enfrentar quem? Eu preciso fazer o que na minha vida? Aí você está fazendo o quê? Você está partindo para aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas aí você resolve ser um crente contente. Aparentemente, mas na verdade não é contentamento. Você está subjugado às suas fraquezas, subjugado às suas debilidades, e você expressa aquele contentamento conformista, aquele crente totalmente limitado. Você olha para a vida dele, não tem nada novo, não tem nada diferente, não tem nada de melhor, não tem nada grande, não tem nada firme. E eu anunciarei coisas grandes e firmes. Não existe libertação, não existe acréscimo. É aquela paradeira, aquela letargia. E o crente está feliz da vida. Pastora, mas eu não tenho que ser contente com o que Deus te dá? Não vem com jogo para o meu lado, que não é nada disso que eu estou falando. Você tem que ser contente com o que Deus te dá, feliz. Só que isso aí não deve desenvolver em você preguiça, letargia e desânimo, porque aí é maligno. É maligno. Quantas pessoas rindo, contentes, alegres, perdendo. Fazer o quê? É Deus que quis. É Deus que quis. Esse negócio de riso é contagiante. Capítulo 18, versículo de número 9. O anjo disse assim, que visitara Abraão: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tomarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, a menstruação. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho, o marido, né? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu a luz, ainda havendo já envelhecido? Por que ela riu? Eu volto a dizer: alegria, contentamento e o buraco acontecendo. E a coisa indo embora. E parecendo tudo bem. De repente vem um arrombo. Onde estava o arrombo? Estava sempre no mesmo lugar. Só que você não viu porque estava tão distraído que você não viu o arrombo. Quando o Senhor disse que ela riu, aí voltou para trás, né? Aí o Senhor diz assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Sara negou, dizendo: não me ri. Não, eu não ri. Porque ela teve medo. E ele disse: não diga isto, porque você riu. Pior que rir é mentir. O anjo disse: não diga que você não riu. Você riu sim. Não mente não. Aquilo estava tão já impregnado na família. E eu fico tão preocupada com esse negócio de peste familiar. Um é desistente, outro é desistente. Um é covarde, outro é covarde. Um é medroso, outro é medroso. Um altera, o outro altera. E assim vai, é uma corrente. Abraão riu. Sara riu. Para nós terminarmos, eu quero falar um pouquinho sobre essa alegria conformista. Suas alegrias são resultado de um comportamento aguerrido, de uma vida de fé, de uma vida de coragem. Ou você é abduzido igual muitos crentes por aí, por que você é feliz, meu irmão? Por que você é contente? Eu sou contente porque eu como, eu bebo, eu durmo. Os passarinhos também, canta, come, bebe, dorme. E aí?
Por que você é feliz? Eu sou feliz porque eu temo a Deus. Eu sou feliz porque eu ouço a voz de Deus e eu pratico. Eu sou feliz porque eu não sou autoconsolador. Eu não sou conformista. Eu quero o que Deus tem para mim. Porque o que Deus me deu, eu já tenho. Agora eu quero o que Deus tem para mim. Eu sou feliz porque dentro de mim existe esse desejo, essa vontade, existe essa determinação de eu querer e avançar para aquilo que ainda está em Deus. Por isso que eu sou feliz. Porque eu gosto do jeito que eu sou. A questão é, a sua alegria vem da aprovação de você mesmo, porque Paulo diz, bem-aventurado aquele que se aprova. A verdadeira felicidade está quando você se aprova, dentro dos trâmites do Senhor, dentro da fórmula de Deus. Eu me aprovo, então eu sou feliz. Eu me aprovo porque eu sou uma pessoa forte, determinada. Eu não vou em conversação de um de outro, não. A minha vida emocional, ela é subjugada à minha fé. Não é porque um fala, e eu não tenho uma alegria composta de falsas considerações. A minha alegria é porque Deus tem contado comigo, porque eu estou com Cristo para juntar e não para espalhar. Você entende isso? Você é alegre, meu irmão, e é feliz quando você se aprova. Você olha para dentro de você, tem uma construção dentro de você. Alguém está sendo construído para alcançar a promessa de Deus. Tem sido construído um crente de fé. Alguém que não cede aos apetites. Alguém que não cede ao autoconsolo. Alguém que não cede à fraqueza. Mas alguém que determina, eu vou melhorar. Eu vou ser uma pessoa diferenciada. Eu não vou me conformar com paz momentânea, não, de maneira alguma. Eu vou buscar a paz perene, eu vou buscar a paz que edifica. Eu não vou me contentar, eu não tenho coragem de fazer as coisas, porque se eu fizer isso vai dar um problema danado. Você já não entende que você já está num problema terrível e que a sua covardia, falta de coragem, está alimentando as trevas da sua vida? E se você tiver coragem para colocar tudo aquilo que é um falso paraíso, aí isso é um castelo feito de areia, para baixo, e alicerçar a sua vida sobre a rocha. Diga, eu entendi. Eu quero orar com você, eu quero que você fique de pé. Eu quero que você feche os seus olhos. Alguém tem que ser construído dentro de você. Medo, jeitos e risos é o que os cristãos estão optando ultimamente. Eu quero que você feche os seus olhos. Existe dentro de você um medo terrível de ser infeliz. Um medo terrível de perder. Um medo terrível, uma necessidade que tudo dê certo. E Satanás vai tentar pelos seus medos fazer com que você sucumba, fazer com que você caminhe paralelamente às promessas de Deus. Não existe caminhos paralelos diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está falando conosco. Eu quero que você abra o seu coração agora. Deus está falando comigo, está falando com você. A parte da promessa que é para o fim, é aquela que é ligada diretamente ao seu emocional, que te dá frio na barriga, que te faz você. Essa é a última parte, porque é nessa parte que Deus vai treinar você. Você não pode querer encontrar um jeito para ser abençoado. Abraão disse assim: não, o Damasceno Eliezer, tá bom, Senhor, é ele mesmo. Você não pode, você olha nessa mensagem e você vê conformismo de todo lado, jeitinho humano de todo lado. Não, Senhor, não precisa me dar o Isaac, o Damasceno tá bom. Não é assim que se vive com Deus, não é assim que se relaciona com Deus. Em nome de Jesus, Deus está falando com você. Quem sabe você está aí, se julgando realizado, se julgando feliz, porque você colocou Eliezer no lugar do seu Isaac. Quem sabe você está se julgando aí,
forte, determinado. Porque você colocou Eliezer no lugar do Isaac. E depois, se Eliezer não bastasse, coloca-se Ismael no lugar do Isaac. As coisas só estarão boas quando for o Isaac que estiver no lugar determinado. Então, em nome de Jesus, faz cair por terra toda mentira que existe na sua vida agora. Faz cair por terra todo engano, tudo aquilo que você remendou, tudo aquilo que você fez de conta, tudo aquilo que foi faz de conta, tudo aquilo que foi só para remediar. Crente não vive remediando. Se você viveu no autoconsolo, se você quis ficar se consolando no conformismo, em nome de Jesus, fala com Deus, é o seu momento agora, é a sua hora. Feche os seus olhos. Diga ao Senhor que você quer estar à altura da promessa que Ele tem para você. Oh Espírito Santo de Deus, ouça a oração do seu povo. Ouça a oração do teu povo, meu Senhor.